Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Estou passando por aqui para deixar uma palavra de Deus para sua vida. E essa palavra, ela está no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, bem no finalzinho, na parte C do versículo 10, tá? E a palavra diz assim, ela é bem conhecida, ela fala assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, nós que caminhamos na fé, precisamos ser fortalecidos. O apóstolo Paulo, ele declara lá em Efésios 6, no versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque ele está falando assim num contexto de guerra espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, na verdade, a gente tem que entender que as coisas não serão fáceis, porque nós estamos entrando numa guerra e compramos uma briga com o inimigo. E por isso nós precisamos ser fortalecidos, não é verdade? E como que a gente vai se fortalecer? A gente sempre fala: Deus, dá-me força, me dê força, Deus. E o que Deus tem que fazer para que a gente seja forte? Deus não tem que fazer mais nada, porque Ele já fez tudo por nós. Ele traçou um plano de redenção, e nesse plano Ele abriu mão do seu filho, da sua primícia, para que o seu filho deixasse ali o esplendor da sua glória e viesse na terra se tornar humano, carne, e viesse pagar os nossos pecados, morrer numa cruz. Nós fomos condenados à morte por causa dos nossos pecados. E o que Deus fez? Deus mandou Jesus para que Jesus viesse e pagasse essa conta. E Jesus não era obrigado a fazer isso, mas Ele fez. Então, Deus, Ele fez tudo por nós. Ele nos salvou, Ele nos redimiu através de Jesus. E quando nós entendemos, reconhecemos isso e fazemos a nossa entrega, nós acabamos assumindo uma guerra. E nessa guerra a gente precisa de armamento, de suprimento, a gente precisa ser fortalecido realmente no Senhor. Mas quando a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, nós temos que entender que Deus, considerando que Ele já fez tudo o que era necessário fazer, a outra parte compete a nós. E o que nós vamos fazer para que o Senhor possa realmente nos dar a força que nós precisamos nessa nossa jornada de fé, nessas batalhas espirituais que nós enfrentamos ou ainda vamos enfrentar daqui a pouco? Nós entendemos que nós temos que fazer a nossa parte. Para quê? Para alegrar o coração de Deus. Porque quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós estamos infringindo os princípios de Deus, e isso faz com que Deus se aborreça. E quando Deus fica aborrecido, o que vai acontecer? Nós vamos perder a força. Coração de Deus triste, aborrecido, nós enfraquecidos. Agora, quando é o contrário, quando nós realmente tomamos um posicionamento diante de Deus, isso não é religião, isso não é placa de denominação, isso é se comprometer a agradar a Deus, a viver conforme agrada a Deus, sabe? De uma forma que o coração de Deus se alegre de nós. Não tem nada a ver com religião. Porque quando nós fazemos isso, quando nós nos esforçamos para alegrar o coração de Deus, o que acontece? Ele se alegra e, consequentemente, nós nos tornamos fortes para vencer as batalhas.
Nós estamos vivendo uma geração de pessoas tão fracas, sabe? Pessoas que têm dependência emocional, carência emocional, pessoas que pensam em suicídio, pessoas que são influenciadas por redes sociais a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele está pronto para nos fortalecer. Ele está pronto para nos deixar supridos e muito bem armados, muito bem revestidos nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Ele está pronto a nos revestir, nos fortalecer, sim. Mas para isso nós temos que alegrar o coração dele. Porque se a palavra declara que a alegria do Senhor é a nossa força, então a nossa força vem da alegria dele. Então, queridos, dica de hoje: vamos agradar a Deus, vamos tornar o coração dele alegre. É o mínimo que nós podemos fazer, é o nosso sacrifício, é o nosso culto diário, é o nosso culto racional, como fala lá em Romanos 12, 2. Apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que quando nós fazemos isso, o coração de Deus se enche de alegria. E quanto mais o Senhor se alegra de nós, mais fortalecido nós somos. Amém? Mais uma vez eu repito, não é sobre religião. É sobre uma conduta de compromisso com o eterno, compromisso com Deus. Fale com Deus hoje: Senhor, hoje eu estou disposto a alegrar o teu coração, a fazer tudo aquilo que vai te deixar feliz para que eu possa ser forte. Mostra para mim, Senhor amado, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que tem deixado o seu coração aborrecido, porque eu não quero mais viver no fracasso, eu não quero mais viver no raso, eu quero alcançar um nível de intimidade contigo, sobrenatural. A minha força vem do Senhor, eu reconheço que a minha força ela vem do Senhor. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou me fortalecer, eu vou cair no fracasso. Você não foi chamado para viver fraco, cabisbaixo, entregue ao pecado, entregue às coisas da carne. Você não foi escolhido para isso. Não foi esse o propósito de Deus para a tua vida. Quando Ele te escolheu do ventre da sua mãe, Ele te escolheu para ser fortalecido nele. E Ele fez tudo o que cabia a Ele fazer para que você pudesse ser fortalecido. Porque Jesus veio, cumpriu o seu papel, morreu, subiu, ressuscitou, subiu ao céu, mas nos deixou um penhor, que é o Espírito Santo. Então Deus, Ele não deve nada para nós. Nós é que precisamos sim nos esforçar para agradá-lo. Essa é a palavra para você neste dia. Fique com essa palavra, seja abençoado, tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana na presença do Senhor. Amém? Beijos no coração.